Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast Por Trás do Culto. Hoje estou aqui com meu amigo, meu colega Daniel Henderson. Nome de famoso, hein? Henderson. É isso aí, todo mundo fala. Então aqui, né, no podcast Por Trás do Culto aí, eu até perguntei pro Rubinho e falei assim, porra, cara, que pergunta você vai fazer? O cara falou, não, isso aí é só na hora que você vai saber. Então, aí que tá o segredo. Vamos ver aí, galera. É isso aí, pessoal. Então seja bem-vindo a mais um podcast agora. Como você já está se acostumando aí, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aí a gente vai estar lançando no nosso canal. Então se inscreve, já deixa o seu like, ative o sininho aí quando tiver vídeo novo no canal, você ficar por dentro. Beleza? Então vamos começar, Daniel. Sem mais demoras aí. Para quem não sabe, o Daniel, ele cuida de toda a parte musical da igreja, né? Então, a igreja, acho que tem... Quantas bandas a igreja tem hoje, Daniel? 3 bandas. 3 bandas. Então, o Daniel que conversa com o pessoal, vê quem que vai tocar, quem que são os músicos, auxilia também as meninas do vocal nos hinos que vão ser cantados, né, Daniel? Como que é essa questão, assim? O que você faz realmente hoje, assim? Então tem toda essa parte que o Rubinho falou já das bandas, né? Então tem ali essas 3 bandas para gerenciar, né? Que é a parte que envolve toda, desde você definir quem vai fazer o dia, né? Quem vai tocar naquele dia, qual lista vai ser feita, né? Então tudo isso é organizado antecipadamente, né? Vamos separar, falar pro pessoal, ó, separa tais letras, tais cópias, né, das músicas que vão ser cantadas, o pessoal já vai se preparando e depois a galera se junta tudo aí para fazer, né? Olha, que benção. E às vezes ajuda o outro, né? Às vezes montou a banda lá, de repente, não posso tocar o baixo ou não posso tocar a bateria. O Daniel corre atrás do pessoal para fazer essa intercalar. Exatamente. Quando falta, né, alguém, a gente tem ali os músicos de outras bandas, a gente vai colocando ali, né, se adequando para... Tá, então é importante você conhecer o pessoal, né, Daniel? Você saber o estilo de cada um, até mesmo, acho que a personalidade de cada um, porque às vezes você põe... Falando em músico, né? Em banda, assim. Às vezes você põe 2 com o mesmo pensamento, dá um choque, né? Tudo. A banda é uma questão de sinergia, né? Então você vai colocando as pessoas ali. Lá no começo, quando a gente começou a fazer essas bandas, que faz 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora, né? Vai fazer 2 anos agora que a gente começou a montar essas bandas. E funciona exatamente como um funil. Então lá no começo entrou muita gente. Quem quer fazer parte das outras bandas que vão ter na igreja, fala com o Daniel ali e tudo mais. Vem uma galera. Enche de gente. Enche de gente. E é normal, né? A vida é um funil, né? Tudo na vida é um funil. Então aí, encheu de gente lá, e aí o que acontece? Vamos começar a ensaiar. A gente ficou uns 2, 3 meses ensaiando, vendo ali quem se adequava, quem não se adequava. Muitas pessoas saem, isso é normal, né? A pessoa não é o que ela esperava, ou ela se identifica melhor com outra parte da igreja e tudo mais, e a gente se encaixa ali, isso. Né? E a gente foi chegando, fizemos uma formação de banda, tal, depois fizemos outra formação, e batendo ali, tal, a gente chegou em 3 bandas bem formadas, então hoje a gente tá com 3 bandas definitivas ali, que é o sistema que a gente chegou que encaixou bem, né, depois desse tempo. Tá, então vamos aí a nossa primeira pergunta já no podcast. O Daniel, você pode ver que ele é bem descontraído, extrovertido, mas antigamente ele era mais quietinho, né? Quando ele começou aqui, não, eu sei tocar guitarra, eu quero fazer os testes da guitarra, aí era bem quietinho, né? Ainda era piá, né, Daniel? Não, é verdade, cara, é verdade. E uma coisa que pouca gente sabe, olha só, eu demorei, né, a começar a tocar na banda El Shaddai, né? Demorei entre aspas, entre aspas. Mas aí o que acontece? Eu lembro que eu tava ali, já devia fazer uns 6 meses, 1 ano que eu tava tocando guitarra, já tinha começado a tocar guitarra. E aí, um dia, eu cheguei ali, tava sentado ali na igreja, já era na igreja nova, né? E aí, eu já tinha tocado nos jovens antes disso e tudo mais. O teu pai chegou, eu tava sentado lá sozinho, teu pai chegou do meu lado, né? E ele chegou assim, falou assim, você sabe como que teu pai era, né? E teu pai chegou e falou assim, olha só, Deus está observando o seu esforço. Alguma coisa assim que ele falou pra mim, sabe? E aí eu fiquei com aquilo, né? Ele falou isso daí, mas por um motivo ou outro não me colocavam pra tocar. Sempre tinha outro ali, outro, tal. Até que
Aí, nesse mesmo ano que ele tinha me falado isso aí, no final do ano, no dia 31, me colocaram pra tocar guitarra. Aí, ó. Entendeu? Então foi aí no ano de 2014, se eu não me engano, foi 2014, né? Comecei a tocar no dia 1º ali daí. Foi... É o que eu falei, né? Chegou meio quietinho ali. O Daniel é um cara, né, Daniel? Você é um cara de personalidade forte. Você fala, você, digamos assim, bate de frente, mas são posições assim que às vezes até o resto da banda, o resto dos músicos assim esperam, porque tem que ter esse estilo de pessoa, né? A gente costuma falar aqui na nossa igreja, né? Eu não sei como que é na tua igreja aí, você que está me assistindo. A gente tenta sempre caminhar assim, não só naquela questão, vamos lá e ver o que vai dar. Né? O Daniel ele é bem incisivo em ensaios, em escutar música, tipo, errou nota, fala, né? Ó, temos que consertar isso aí e tal. Então é uma construção. A Esther que teve semana passada aqui, você viu ela falando, a Esther, ela cuida mais, vamos supor assim, numa área mais, vamos ser bem realistas, né? Mais espiritual. O Daniel ele já é mais na prática. Né? O Daniel ele tem até uma filosofia que... Vamos supor, eu vou tocar. O cara tem que estudar para tocar, né, Daniel? Não, com certeza. E aí entra várias questões. Várias. Abrimos um leque gigante. Porque é o seguinte, galera. O que acontece? Não faz sentido a pessoa falar que, não, para eu tocar eu tenho que me preparar e tudo mais. Mas você vai precisar escutar a música. Você vai precisar treinar. Não faz sentido. Você vai precisar estudar, né? Não tem o que fazer. É a mesma coisa de você, eu quero pregar, mas você não vai estudar teologia, você não vai estudar a Bíblia. É a mesma coisa. Você precisa desse meio. Você precisa estudar, precisa treinar para você conseguir fazer o teu melhor. Isso, até tem... Agora a gente tá assistindo bastante podcast, a gente tá fazendo, a gente tá assistindo. Que eu costumo falar que eu tô aprendendo a fazer o podcast, né? Então vamos se ajudando aí. E tem uma frase interessante que eu ouvi num podcast que o cara falou, não existe o tentar. Né? Tente tocar guitarra, você não tenta, ou você toca ou você não toca. A questão de tentar não existe, então você precisa estudar. Né? Você vê a Esther. A Esther, ela começou a cantar aqui, foi aprendendo. O que ela faz? Hoje ela faz aula de canto. Né? O Daniel, com quem que você fez aula, Daniel? Olha, aula particular eu fiz com o Roger Franco, né? Então fiz vários meses de aula particular com ele, tirando outros cursos, né? Que eu fiz aí com Kiko Loureiro e tudo mais. E hoje eu até trabalho com um grande guitarrista, né? Até um abraço pra ele aí, Matheus Starling, né? Olha. Ele é um grande guitarrista, um cara, estudou, se formou lá no exterior, na Berklee e tudo mais. Um excelente guitarrista. Realmente um dos melhores que a gente tem no Brasil aí também. Então eu sou bem desse meio. Mas o que acontece? Isso é uma coisa muito interessante. A Esther, por exemplo. A gente pode pegar a Esther e até a Cláudia como esse exemplo, porque as duas começaram a cantar junto, né? Elas começaram juntas, né? Então, e o que acontece? A aprendizagem, ela é ativa. O que significa? Você só aprende fazendo. Por mais que você tenha a sua bagagem teórica e tudo mais, você só aprende na prática. E o que acontece? Para você, o meio que você tá, então o meio, esse grupo de fomento é muito importante. E você pensa assim, mas elas começaram a cantar, elas não tinham professor formal. Elas realmente não tinham professor formal, mas elas tinham, por exemplo, alguém ali que estava dando uma orientação para elas. Elas iam lá, faziam. Ficou bom? Não ficou bom. Então, vamos melhorar. Então, a aprendizagem é ativa. Então, por mais que muitas vezes você não tenha um professor com você ali, só de você estar constantemente fazendo e constantemente tentando melhorar, você vai evoluir naquilo, porque a aprendizagem é ativa. Então, coisas que você precisa para você aprender é método, prática, mentor e grupo de fomento. Agora, olha só, quem que é o mentor nessa situação? Porque isso aqui é um pilar, né? Então, método, prática, mentor e grupo de fomento. Quem que era o mentor das meninas? O mentor era quem estava em volta. Então, era, de repente, você que estava na bateria, lá vocês desafinaram, era o pastor. Muitas vezes fala, aquela música lá eu não gostei do jeito que vocês fizeram. Ou era um músico que estava ali mais experiente. Ele era um mentor e falou, não, essa música vocês precisam fazer assim. Estava próximo delas. Né? Isso aí, esse cara que fez. Então, muitas vezes, o ensino, ele não é
regular, né? Digamos assim, elas não foram para uma escola de música, mas a escola foi prática. E por elas estarem ali fazendo e constantemente tentando melhorar, que esse que é um ponto, constantemente tentando melhorar. Entendeu? Isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Evoluíram, né? E aí, hoje, você vê resultado disso. Eu acho que naquele tempo, quem deu um auxílio bem, digamos assim, bem produtivo para as meninas foi o Ney, né? Então o Ney é o mentor. Foi o mentor delas O mentor que aconteceu, que hoje estão aí cantando. Fala Esther com uma voz mais mansa, mais meiga, Cláudia com aquela explosão, né? Então, casou, deu certinho. Eu até brinco, né? Lá na igreja das meninas canto, né? Esther e Cláudia e tal. E o que acontece, ó, se for ver bem, quando eu comecei a tocar, meu tio tocava. Ele foi meu mentor naquele momento. Então, naquele momento, ele era meu mentor. Então, o que ele falava ali, é tipo assim, pô, eu seguia o que ele falava. Depois de um tempo, ele deixou de ser meu mentor, e muitas vezes você foi o meu mentor. Você falava, cara, pô, tá errado isso daí, tá errado isso daí. Muitas vezes, o mentor foi um cara de outra banda. Eu lembro que eu tocava, muitas vezes nos jovens, tinha um guitarrista melhor que eu, o cara era meu, ele nem sabia, ele nem sabe até hoje, o cara foi o meu mentor. Mas foi o mentor. Porque o cara ali que eu admirava, entendeu? De uma maneira ou outra, os feedbacks, eles chegam. Isso. Então, o que é muito importante são os feedbacks. Então, nesse processo, é você estar constantemente em aprendizado e disposto a ouvir os feedbacks. Porque isso é o mais difícil. Então, Daniel, isso é um ponto que nós vamos chegar aí. Você, vamos colocar aí, nesses 2 últimos anos que você, vamos assim, gerou bandas, né? Qual a dificuldade? Eu acho que tem bastante pessoas que assistem, que vão assistir esse podcast. Há uma grande dificuldade na parte musical das igrejas, né? Você conversa com um músico de outra igreja, eles têm as histórias deles, nós temos nossas histórias. Então, assim, qual que é a grande dificuldade? Porque o músico é um cara que ele não gosta de ser questionado. Então, eu sei, eu toco bateria, eu toco a guitarra. Então, você entende da guitarra e deixa a bateria comigo. Qual a maior dificuldade que você encontrou em formar bandas, e se você teve alguma situação assim que você, digamos assim, teve que dar uma recuada para não machucar aquela pessoa, ou depois, de repente, falou, machucou, e o que aconteceu? E o que acontece? Ó, isso aí tem vários pontos bem interessantes nisso daí. E o que eu vejo que hoje, um dos pontos que é mais difícil no louvor de todas as igrejas, o ponto mais difícil é convencer o músico que está tocando a fazer o que a música pede. Esse é o ponto mais difícil. Por quê? O que acontece? Eu vou pegar você como exemplo. Você é baterista. O cara tá tocando bateria ali, só que, cara, o que a música tá pedindo é o básico. É o feijão com arroz. Então, pô, cara, vai ter que ser é isso, cara. Qualquer coisa que você fizer além disso não vai caber dentro da música. Mesma coisa na guitarra. O cara tá tocando guitarra, pô, vai ficar solando toda hora. Não é o que a música tá pedindo. A música tá pedindo uma base simples. Teclado, mesma coisa. Pô, cara, o cara tocando teclado é segurar a nota. Pô, vai ter que segurar. Não tem floreio? Não tem floreio, cara. É só segurar. O baixo, pô, é o baixo seguido, sem floreio. Isso é o mais difícil. Por quê? Porque o músico, muitas vezes, quando ele não tem a mentalidade certa, ele acha que se ele não estivesse sobressaindo, ele é inútil. Entendeu? O cara se sente inútil. O cara olha, pô, ninguém vai prestar atenção no meu instrumento se eu fizer o básico. Entendeu? Só que a música é o mais importante. O todo é o mais importante. Então, o que acontece? Quando você está tocando, você tem que pensar na música. Se a música está pedindo para você segurar a nota, você segura a nota. É uma nota só. Show de bola. É uma nota só. Você vai ficar segurando só aquela nota? Só aquela nota. É isso aí. Entendeu? Pô, a bateria é só uma levada? Não, é só uma levada, cara. Não tem pedal duplo. Não tem pedal duplo. Não tem nada. Pra que pôr o pedal duplo se não tem? Não tem, cara. Não, e isso é um ponto muito difícil. Muito difícil. E quanto mais velho o músico, mais difícil fica. Porque muitas vezes o cara cresceu dessa forma. Mas assim, você não acha que... Vamos supor, na igreja, vamos pegar uma música aí. É cantado, vamos supor, todo domingo. Tem igrejas que cantam louvores repetidos para cada dia. Então o cara
tá lá, tipo, 2 anos na igreja dele, há 2 anos ele toca aquela mesma música no domingo, você acha que não vai dar vontade de dar uma mudada ou fazer um solinho que não tem? Você não acha que fica muito paradão daí, sempre a mesma coisa? Não, mas aí é um ponto. Não é sempre a mesma coisa. É fazer o que a música pede. Porque a gente pode tocar, vou pegar um exemplo. A gente pode pegar Porque Ele Vive, que é uma música. A gente pode tocar ela tradicionalmente, né? Tradicional ali. A gente pode tocar ela em groove. Eu vou fazer o que a música pede no groove. Se eu vou tocar rock, a gente vai fazer o que a música pede no rock. Você vai colocar o estilo nela daí. O estilo adequado, entendeu? E a real é que o músico precisa estar, principalmente músico de igreja, e músico que toca em banda, numa forma geral, ele tem que estar disposto a repetir muito. A repetição é necessária. Então, não tem essa, pô, eu vou ter que repetir a mesma coisa? Sim, vai ter que repetir a mesma coisa. Assim como o pastor vai pregar várias vezes a mesma mensagem. Por que ele vai pregar várias vezes a mesma mensagem? Porque é o necessário. Então, na verdade, o músico precisa entender que tem que fazer o que precisa ser feito. É isso. O extraordinário é fazer o ordinário todos os dias. Então, você precisa ir ali e fazer o que precisa ser feito. Independente se você está motivado, se você não está motivado. É isso. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, se a música pedir para repetir, pô, vamos repetir. Se for, a gente vai trocar o estilo, ok, a gente pode trocar, fazer de outra forma. Mas tem que fazer sempre o que a música pede. E esse é um dos pontos mais difíceis que você tem quando você trata de música em banda, assim. Pra colocar na cabeça deles, né? Fazer essa questão aí funcionar. E Daniel, digamos assim, vou pegar um ganchinho aqui no que você falou. Se você for ver os cantores que criam as músicas aí, eles gravam um CD, 12, 13 músicas e saem correndo. Tem artista aí que tem 5 anos cantando a mesma coisa, os músicos tocam a mesma coisa, né? Então agregando o que você falou, isso aí, para você, músico de igreja aí, de repente pode ser um salva-vidas para você, esse conteúdo que o Daniel falou, que às vezes está buscando fazer alguma coisa diferente, sendo que o certo pode ser o feijão com arroz, né, Daniel? Aí tem várias coisas que pensa, ó, é necessário repetição. Repetição é muito importante, porque você vai repetindo, você vai lapidando aquilo, né? E as músicas na igreja, elas vão trocando. Tem músicas que são tradicionais, né? Músicas que contam muito a história da igreja. Essas músicas você vai tocar sempre da mesma forma, né? Em momentos esporádicos ali e tudo mais. Mas a repetição é muito necessária, sabe? É muito importante você estar disposto a repetir. Quando você está aprendendo a tocar, você precisa repetir até ficar bom. Então, e muitas coisas, uma coisa muito interessante. Na igreja, muitas vezes, o músico pode estar cansado daquilo, mas o povo não está. E aí tem um outro ponto. Porque, para que tem banda na igreja? Para que tem banda? Por quê? Porque a banda precisa ajudar a igreja. Tem que se conectar com a igreja, certo? E fazer um louvor. A banda ela se torna, o grupo musical ali, ela se torna um instrumento para ser usado, né? A música, e aí que tá um ponto, o ministério de música da igreja, ele fala extremamente sobre servir e não ser servido. E aí tem um ponto, se você vai servir, você precisa servir o que precisa ser servido. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, se for necessário repetir a música, a gente vai repetir. Você sabe, quando a gente ensaia a música nova, a gente fica muitas vezes repetindo 2, 3, 4, 5 cultos. Para poder memorizar. Até mesmo a memorização daquilo pro povo e pro músico também, né? É isso aí. Então, o que acontece? É necessário a repetição. A repetição é necessária. Você deve estar constantemente evoluindo no seu instrumento. E não é porque tem muita música assim, ó. O cara começou a estudar um negócio, na primeira música que ele vê, ele coloca aquilo. Você já viu isso, né? O cara aprendeu a tocar com pedal duplo. A primeira música que ele vê, não importa que música seja, vai o pedal duplo. Não vai perder a chance, né? O cara aprendeu a fazer slap. Primeira música que ele vê, cara, vai ser só slap. Só slap. O cara do teclado aprendeu a fazer umas harmonias tortas. Pô, primeira música do cara, esqueça, o vocalista não vai nem conseguir cantar, de tão torto que vai estar a harmonia. Sacou? Mesma coisa. O guitarrista aprendeu um arpejo louco ali, pô, o cara vai descer o arpejo toda mão. E aí que tá um problema. Porque você estudou aquilo pro seu crescimento musical.
Mas o que mostra a sua maturidade musical é você saber usar aquilo na hora certa. A hora que pedir aquilo. Tá pedindo aquilo ali? Eu vou usar. Não tá pedindo? Eu não vou usar. Eu vou fazer o que a música pede. Entendeu? E aí entra a mesma coisa, questão de back vocal. Vocal e back vocal. Entendeu? Quem é a voz principal? Tem uma voz principal na música. Os outros têm que recuar um pouquinho. Os vão recuar, vão fazer back. E olha só, tem uma coisa no vocal, falando em vocal, tem uma coisa muito importante chamada de timbragem. Timbragem. O que é timbragem? É você colocar a sua voz junto com a das outras pessoas. Timbrar o volume, né? Timbrar o volume. Você tem que timbrar outras coisas também, mas o volume. Então, o ideal é que o vocal que tá cantando, o que acontece? Ele controle a voz com quem tá do lado dele. Então, o cara controla a voz ali, pô. A principal é aquela, e eu vou nivelar minha voz com quem tá do meu lado pra fazer o back. Porque haja harmonia das vozes ali. Né? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que o cara tá atrás e quer cantar mais alto que quem tá na frente. Músicos de igreja. Entendeu? Por quê? Mas olha só, por que o cara quer fazer isso? Porque ele acha que se ele ficar fazendo back, ele é inútil. É que nem aquele cara que é back, né? Back de cantor famoso. Aí ele quer montar um CD solo. Ele monta o CD solo, só foi pra gravar mesmo, porque no solo não vai nada. Então ele nasceu pra ser o back mesmo, né? Cara. E na verdade, assim, cada um tem a sua função, né? E é isso. Então você vai precisar entender que do vocal, dos músicos, independente do que for, né? Falando de música em si, o cara vai precisar entender que se ele for o principal, beleza, ok, todo mundo vai respeitar ele. Mas quando ele não for, também o cara, ele precisa respeitar o outro, né? Sim. Ele precisa respeitar, ele precisa entender que, pô, eu não sou o principal aqui nesse momento. O meu papel é fazer uma base para aquela pessoa. A minha forma de somar vai ser essa. Agora, muitas vezes o cara não tá satisfeito com isso porque ele acha que, pô, eu tô aqui atrás, as pessoas não vão me notar. Eu tô aqui, eu tô inútil, eu preciso enfeitar, eu preciso, sabe? Isso é o grande... É triste, a palavra é triste. Exatamente. É triste você pensar ali que você tá numa igreja para louvar o Senhor e você quer sair um pouco, se sobressair dos outros aí. E o que acontece? Tem momento que você vai se sobressair? Sim, né? Você vai ter um solo de guitarra. Qual instrumento vai se sobressair? A guitarra. Exatamente como se tem alguém cantando lá na frente. Quem vai se sobressair? É quem está cantando lá na frente. Mas o foco não é isso, não é se sobressair. A gente tá falando a melhor maneira de fazer música. A melhor maneira de fazer música é respeitar o que está acontecendo. Então vamos respeitar. Pô, é o cara que tá lá na frente, o restante vai fazer back e a banda vai segurar. Se o cara do teclado começar a encher ali, vai atrapalhar. Se escuta, é sujo. Então, é até uma parte assim que, quando se escuta um CD, é tudo muito bem pensado. Um CD você ouve. Cada coisa no seu lugar. Por quê? Porque lá o cara vai e grava a parte dele. E o produtor fica em cima, né? O produtor, faz isso daqui, ó. Porque o produtor tem a cabeça de como aquilo ali vai soar como um conjunto. E é essa que a banda precisa ter isso daí. Entender que pra na hora de juntar não virar aquela salada mista, como dizem. Né? Aquela salada. Por quê? Vira salada porque ninguém tá no seu lugar. Precisa colocar as casas no seu lugar. E para isso é importante que as pessoas estejam abertas a feedback. A pessoa precisa estar aberta a entender. Se alguém chegar a falar para ela, cara, essa música aqui, ó, você precisa abrir o chimbal. Ó, abre o chimbal naquela música, naquela parte, pode abrir o chimbal que vai ficar melhor. Beleza? O cara precisa entender, ok, vou fazer daquela forma. Porque muitas vezes ele não está vendo. Vou usar você de exemplo. Você pode não estar vendo que aquilo ali vai ficar bom na música. Você pode achar que vai ficar até ruim. Mas o cara que está construindo a big idea da música, o cara que está construindo a música como um todo, ele imaginou aquele chimbal daquela forma. Então pode ser que aquilo fique melhor. Por isso que é importante seguir, né? Ter uma pessoa para guiar isso daí e seguir. Por quê? Para alinhar. Porque essa que é a parada. É uma organização. É a questão de liderança, direção musical, isso aí não é uma imposição, é uma organização. É necessário para que a música soe bem, para que soe algo bom de ouvir, agradável e que cumpra o objetivo, que é levar o povo a adorar a Deus. Bom, Daniel, agora é uma pergunta polêmica. Polêmica. Eu tenho minha opinião. Dependendo do que você falar, eu falo a minha opinião. Senão eu vou deixar a minha opinião quieta. Manda. Daniel, vamos englobar todas não tem como eu saber quem vai assistir o nosso podcast, quem está assistindo, acompanhar, ou
que dia, que ano, né? Então, mas vamos deixar assim para todos. Vamos englobar igreja, que não é de igreja, músico circular, banda que talvez queiram sentir o interesse aí no podcast. Já deixa aqui de novo, se inscreve no canal aí que tem muita informação chegando, muita coisa boa. A pergunta é o seguinte, Daniel, englobando todos, um músico em si, músico, vocal, todo mundo, falando de música. O worship, ele veio para estragar o músico? Olha só, que pergunta, hein? Ó, muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte, o que é worship, né? Worship é adoração, né? A tradução da palavra worship é adoração. Ela acaba sendo assim, nem sendo exata pro músico em si, né? Foi um movimento que cresceu, que nem você falou, adoração. Não foi específico para músicas, vamos dizer assim. Lá nos Estados Unidos, worship, quando fala worship, é adoração. Pra gente que com música worship, a gente já entende até o estilo da música, né? Vamos cantar lá Jesus é bom 308 vezes. E na verdade, tem um ponto bem interessante sobre worship. O que acontece? O que é worship? É música pop. Se a gente for classificar worship, ele é música pop. Música pop como U2, por exemplo. Se você for ver, muito do worship veio do U2. Muito essa levada de guitarra pop, de solos ali, melodias circulares e tudo mais, veio do U2, né? E outras bandas de pop também, mas o U2, Coldplay. Então veio muito dessa galera, né? Porque é um movimento pop, na verdade. E a música, ela funciona assim de ciclos. Se você for ver, mais antigamente você tinha o rock presente nas igrejas. Era normal. Bastante, normal. Era normal tocar rock, metal nobre. Era normal nas igrejas. Oficinas de 3, era normal. Hoje, se você tocar oficina de 3 metal nobre, os irmãos vão estranhar. É muito pesado. Tinha igreja que tocava Stauros, hein? Imagina. Mais pesado. Hein? A minha primeira guitarra foi uma guitarra que tinha marca, escrito Stauros. E o que acontece? O worship, na verdade, veio como um movimento que está cumprindo muito bem o seu papel, tá? Muito bem o seu papel, que são refrões marcantes, né? Para o povo repetir e tudo mais. É uma levada, digamos assim, uma levada mais tranquila. Que vai crescendo, ele tem muito essa questão. Deixa eu dar um cortezinho. Ela toca, digamos assim, ela tem um anexo a mais no worship, porque ele toca no ponto emocional de quem tá ouvindo, né? Sim. Não, e o que acontece? Aí você me perguntou o seguinte, se o worship veio para estragar com o músico de igreja. Só que tem um problema. Muito músico de igreja não dá conta de tocar. Entendeu? O cara reclama. Pô, são só 4 acordes. Pô, cara, mas você não dá conta. Não dá conta de fazer 4 acordes, cara. Pô, é simples. Porque é muito fácil. É muito fácil você falar assim, pô, eu não gosto de tal música. Eu não gosto. Tá, mas você não dá conta nem de tocar, amado. Entendeu? Então o cara vai lá. Tem essa questão. O cara vai lá e fala, pô, esse worship eu não gosto. Mas se fosse necessário o cara ficar ali repetindo só o que a música pede, ele também não ia conseguir fazer. Por quê? Porque o cara, ele não tá querendo colaborar com a música. Ele quer algo, você fala, o que você gosta? Se o cara é guitarrista, o cara vai falar, pô, eu gosto de G3, metal nobre. Mas por que ele gosta disso? Porque a guitarra se sobressai, e não porque é o melhor pro povo. E a gente tem que pensar no povo. O que é melhor pro povo? Pro povo, se é melhor pro povo cantar A Casa é Sua, no lugar de Meus Próprios Meios, vamos tocar A Casa é Sua. Porque é o povo foco. Pô, mas eu gosto de tocar em Meus Próprios Meios. Não tem problema, toca na sua casa. Reúne grupo de amigos, toca lá, pronto. Toca com os jovens, num retiro. Com os jovens, se for a música adequada para os jovens, se os jovens gostam dessa música, pode tocar também. Agora, o worship, eu acredito que ele não veio para estragar o músico, mas ele veio para treinar o músico a fazer só o que a música pede. É mais básico ainda, né? É mais básico, e na verdade é mais difícil. Quanto mais básico, menos o cara precisa fazer, é mais difícil, porque o cara precisa se controlar. O cara tem que tratar o ego dele. O cara tem que ter constância também, né? O cara vai ter que entender que ali ele vai precisar colocar o instrumento no lugar dele e fazer isso aqui. O teclado, realmente, ele é um pad que fica só segurando, assim. Realmente, é isso. Bom, mas vamos ver se o cara consegue fazer só isso aqui sem enfeitar? Na bateria, o worship, o cara que toca worship, ele é bom de constância. Por quê?
Porque ele vai ter que fazer o ritmo ali uns 5 minutos, sem viradas, sem nada, uma batida no prato, e não pode deixar morrer e nem acelerar a música. Exatamente. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Não estamos falando do movimento ou que as músicas worship, não, são maravilhosas as músicas. Eu falo na questão do músico porque você tem, que nem você falou, você tem 4 acordes, você vai ficar repetindo aquilo. O cara da bateria, ele vai jogar os tons fora, né? Vai jogar os tons fora, ficar só com condução, com a caixa e o bumbo ali, ele faz worship bem tranquilo, né? Hoje tem outro movimento que agora é só tribal pra tudo quanto é lado, né? Agora só tem tom as baterias, não tem mais caixa, só tom. Você vê que é um ciclo, ó, vai mudando. Você vê que o worship, ele tá em evolução. Daqui 5 anos pode ser que não seja assim mais. Vai ser outra coisa. E aí, essa outra coisa, a gente vai se adaptar a essa outra coisa. A gente vai precisar se adaptar. Porque a questão, e volta a ser a mesma coisa, é fazer o que a música pede, prestar atenção na música. Não é porque tem 4 acordes que você não vai tirar a música. Você vai precisar tirar a música, conhecer as partes da música, entender o clima da música, pra você aquela música fazer parte de você, né? Digamos assim, eu acho que de certa forma estragou um pouco o músico, porque você veja nós tocava antes, tocamos ainda, né, de vez em quando, bastante Tiana do Trono, Cassiane, Eichla, Fernanda Brum, então eram músicas que nós ensaiava e ficava assim, qual parada que é? Qual a parada, a do refrão, a última parada, ou tem aquela subida, ou tem aquela virada que dá o destaque na música, ou depois daquele solo para e volta. E no worship não tem isso. No worship você vai embora e o cara que tá ministrando que decide quando termina, né? Mas aí que tem uma parada. Se a gente parar pra pensar, né? O que é worship, né? O significado da worship é adoração. É música pra adorar. Pra adorar. Entendeu? Então é a música que o cara consegue, por exemplo, o baterista consegue cantar junto com aquela música ali, tranquilo. Consegue cantar. Isso é verdade. Né? E o que acontece? Músicas mais trabalhadas tem uma galera, tipo o Israel Salazar, né? Uhum. O cara lançou, ele tá ali fazendo tentando puxar um pouco mais, né? Mesclando bem, né? Tá puxando mais pra esse lado do rock e tudo mais. O Baruch também é um cara que tá vindo com forte. E uma tendência que eu tenho visto é a questão do New Soul, sabe? Groove, New Soul. É uma parte que tem vindo forte. Não acho que isso aí vai virar mainstream, né? Vai ser tipo assim, a música principal da igreja. Não acho que vai ser. Mas é uma tendência que vem vindo. Eles estão pegando várias músicas, fazendo releituras e colocando uma praia mais New Soul, R&B, uma parada mais assim. Por exemplo, eu vi a música Tão Profundo, né? A música que a gente toca na igreja. Música antiga, né? Veio lá com o Juliano Som, né? Lá atrás. E agora o Baruch gravou essa música, né? Eu vi no TikTok. Ele gravou essa música numa pegada mais New Soul, R&B, entendeu? Então tem esse... É que nem você falou, vai entrando estilos diferentes, o worship veio, aí tá agora. Agora tá um negócio mais... Tá entrando um pouco mais dançante, né? Sim. Aquela levada mais empolgante. Mas o povo gosta do worship, sabe? O povo gosta. E também a gente tem que pensar que a música worship, ela tem mais alcance também, né? É mais simples, as pessoas aprendem mais fácil. E lembrando, o foco é o povo. A gente precisa se concentrar no povo. Uma coisa interessante que você falou, que às vezes a gente não coloca em consideração, e talvez você que esteja assistindo talvez não pensou nisso, que o worship é um movimento de adoração. Então, para o músico, de certa forma, ele deixou, digamos, de se preocupar com nota alta, nota baixa, corte aqui, para aqui, uma quebrada lá no final. Começou a tocar mais feijão com arroz, mas em um certo ponto ele começou também a adorar. Sim. Ele começou a ministrar o louvor em forma de adoração, porque não que a música ficou mais fácil, mas é que esse movimento trouxe isso para o músico, né? Que às vezes o músico ficava, vamos supor, a gente ficava preocupado ali em tocar bem certo, fazer todas as paradas certinho, todos os instrumentos iguais,
e o pessoal que tava ouvindo escutava a música, né? Show de bola lá. Mas acabava que o músico em si, ele não adorava, ele só tocava. E aí o que acontece? Muita música, o worship ele é um movimento de adoração, né? E muita música que você vai ver, essas músicas que muitas vezes é mais quebrada ali e tudo mais, muitas vezes eram músicas muito boas de ouvir, mas ruim de adorar. Entendeu? Isso, exatamente. Né? A música era muito boa, tipo assim, pra você ouvir na sua casa, ouvir no seu carro, enfim, música muito boa. Mas a hora, pra você se preparar de repente pra um momento de mensagem que vai ter alguma coisa, precisa ser algo mais específico, algo diferenciado, né? Então tem esse lado também. Eu não acho que o worship simplificou muita coisa, né? Tipo assim, as músicas são mais simples, só que isso não significa simplório. Porque tem uma preocupação muito grande hoje, por exemplo, do cara ter um timbre muito bom, né? Você vê que os caras extraem timbres muito interessantes, por exemplo. Você já viu os caras do worship muitas vezes vão usar uma caixa, coloca uma pele em cima da caixa para tirar um outro som, né? E mesma coisa da guitarra, o cara tá em busca de um timbre melhor para tocar guitarra, entendeu? Você vai ver, por exemplo, banda Morada, né? Efeitos muito bem trabalhados. Não é uma música simples, não. Entendeu? Não é fácil você executar a música É Tudo Sobre Você, igual os caras executam. Por quê? Se você pegar as notas, a melodia e tocar, a hora que você for escutar vai ser diferente do que os caras fazem, porque tem muito efeito, né? Tem efeito, e essa música especificamente, ela tem várias caídas, né? A banda muito bem entrosada e tudo mais. Então, ali você vê, o baterista faz alguns efeitos na voz, o guitarrista ali usa alguns efeitos diferentes e tudo mais. Então, é um movimento pop. Eu não vejo o worship como uma música ruim, entendeu? Toco worship como tocaria rock, se fosse preciso, como tocaria R&B, soul, qualquer música, eu tocaria o que fosse preciso, entendeu? Essa que tem que ser a mentalidade. A mentalidade de fazer o que precisa ser feito. Estar preparado e pronto. E música é uma coisa muito importante. O músico precisa de um grupo de fomento. Eu falei lá no começo, né? Método, prática, mentor e grupo de fomento. O que é o grupo de fomento? Grupo de fomento é aquele grupo onde você vai estar inserido no meio fomentador de música. Por exemplo, quando você vai num workshop, você sai de lá com vontade de tocar. Sim. Né? Você sai tipo, pô, que legal. Ou eu vou num show, você sai com vontade de tocar, né? Você vai ver o Fernandinho lá. Você chega com vontade de tocar as músicas do Fernandinho, eu quero tocar. Vamos ensaiar Fernandinho. Então, o que é isso aí? Isso é o fomento, o meio fomentador. Então, é muito importante que o músico esteja em meios fomentadores. Então, esteja constantemente a evoluir, esteja numa escola de música, esteja fazendo aulas de canto, esteja frequentando esse meio fomentador para ele não se sentir desmotivado. Eu acho que hoje na internet a primeira que eu tenho memória, assim, a primeira banda gospel que fez uma aula mesmo bem específica é o Vineyard, né? Eles pegaram as músicas deles e cada músico expressou, ó, quando eu gravei essa música, eu usei essa nota, o baterista, ó, usei esse chimbal, usei essa levada porque a gente pensou assim. É bem detalhado. Então, hoje tá bem fácil a busca pelo conhecimento, né? Sim, sim. E o que acontece, até um ponto bem interessante. Aí muita gente pode estar ouvindo isso aqui achando, então se eu preciso tocar o que a música precisa, eu preciso tocar igual o CD. E não é isso que eu estou falando. Por quê? Muita gente vai achar, então eu tenho que imitar o cantor, eu tenho que ser igual. Não é isso, não. Você precisa fazer o que a música está pedindo, né? Beleza. Se a música está pedindo, você pode fazer algo diferente. Se a música dá liberdade para você pode ir por esse caminho. Agora, o que você não pode é acabar com a música para querer satisfazer. Exatamente. O teu desejo aí. Se você que tá ouvindo, tá pensando desta maneira que o Daniel falou, né? Tem que copiar, acho que você tem que elevar um pouco mais o teu nível de QI também, né? Não. O que acontece? Porque quando você copia, tem gente que copia até administração, né? Isso é complicado. Esse é um... O cara copia até a administração, bicho. Daí, pô, cara, não dá certo isso aí. Então, o que acontece? É o que eu falei, precisa fazer o que a música precisa, né? Tem uma questão, nós somos instrumentos de Deus. Então vamos pegar aqui, ó, instrumento físico, você precisa de uma guitarra.
Então você precisa de uma guitarra para você tocar. Então você vai escolher, daqui a pouco você vai falar os equipamentos que você usa aí. Você vai escolher uma guitarra boa, você vai escolher um encordamento bom, você vai fazer a tua afinação, você vai extrair daquele instrumento o melhor que ele tem, né? Então você precisa disso. Na questão espiritual, Deus vai usar o músico, Deus vai usar o ministério de louvor como instrumento. Ou seja, ele vai pegar o teu conhecimento, a tua sabedoria, com o teu instrumento que você escolheu e vai ministrar na vida do povo. Então, fica aí uma interrogação. Você acha que Deus vai pegar ou vai usar um instrumento que esteja com a corda arrebentada? Que esteja desafinado? Que esteja pensando só em colocar um pedal duplo ou fazer só solo na música? Não, ele vai pegar aquele que o Daniel mostrou aqui. Aquele que esteja fazendo o que a música pede, que seja com organização e decência ali. Claro que você pode mudar os estilos ali, alterar alguma coisa no estilo, mas você acha que Deus vai usar esse que está assim, ou você vai usar aquele que quer fazer o que ele acha melhor para aquilo? Sim, e aí tem uma coisa muito interessante. O que acontece? Eu já falei pro Juninho, né, o pastor Romeu Júnior, né, para vocês que estão aqui, várias vezes ele vai concordar, ele vai lembrar disso que eu falei para ele. Quando eu coloco um cara para tocar, eu falo assim, se o cara não souber tocar, não tem problema, eu ensino o cara a tocar. Mas o que eu tô olhando é o caráter do cara. O importante é o caráter. Entendeu? E isso até para contratação numa empresa. Você contrata o caráter e treina a habilidade. Hoje em dia também, se você for levar pro lado, digamos assim, de trabalho, é melhor você trabalhar com alguém que não sabe nada para você formar e identificar aquela pessoa no estilo que você quer do que você pegar um cara que sabe tudo e vai bater cabeça com você. Exatamente, porque o que acontece? O cara pode ser bom, mas se ele tiver a mentalidade de se sobressair toda hora, ele, na verdade, ele vai me atrapalhar. Pra mim, ele vai ser um trabalho ali, entendeu? Ele vai me atrapalhar. É muito melhor eu pegar uma pessoa que ela não sabe tocar muito bem, mas eu falo pra ela, ó, essa parte você tá fazendo errada, faça dessa forma. Ela vai lá e faz. Show de bola. E o que é difícil achar é você achar esse cara que toca bem, o cara que, olha, manja mesmo. O que é difícil achar é esse cara que tenha essa mentalidade de, bom, deixa eu ouvir, deixa eu pegar os feedbacks. É muito difícil você achar esse tipo de pessoa, né? Difícil pra caraca. Então, hoje até, eu não procuro habilidade. Eu procuro o caráter. A habilidade a gente treina, entendeu? Porque se a pessoa tiver o caráter, mais de 50% já tá resolvido. Eu costumo dizer assim, vai ser meio polêmico, mas vou falar. Se chegar uma pessoa e falar pra mim assim, olha, o meu marido me traiu, mas eu amo ele e vou perdoar. O que você diz pra mim? Eu falo, largue dele. Porque se ele te traiu uma vez e você perdoar, ele vai ver que você vai perdoar ele. Ele viu que você perdoou ele. Então, ele não vai pensar duas vezes em te trair de novo. Porque ele vai achar o quê? Que você vai perdoar ele. Então é melhor separar de uma vez? Pra você não ter esse problema? Mas o amor vence tudo, não sei o quê. A oportunidade que ele vai ter pra frente, futuramente, ele vai... Então, se o cara chega... No músico chega pra você e te agride com palavras hoje, no ensaio, e de vocês conversam, ficam de boa, qualquer outro momento ele vai te agredir de novo. Esse relacionamento com os músicos ali, né, com os músicos vocais e tudo mais, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Você está trabalhando com pessoas, né? Então você precisa entender que cada um tem seu jeito, cada um tem seu traço de caráter, né? E você vai precisar, principalmente para você que é líder de louvor, né? Você é o cara que vai atrás das pessoas para fazer a pessoa tocar. Você precisa ficar ligado na personalidade da pessoa, né? Mas além da personalidade, o caráter, entendeu? Sim. Porque o caráter tem a ver com princípios, né? Então, e o princípio que a pessoa precisa ter
É o princípio de entender que ela tá ali pra servir. Essa que é a parada. Foi o que a Esther falou na segunda passada no podcast. Podemos julgar, mas dentro da palavra de Deus, né? Exortando, ensinando, você não vai chegar para nenhum músico e vai falar, você não toca nada e saia daqui. Não. Você vai falar, a nota tá errada, vamos tentar corrigir isso aqui. Aí o que acontece? Vai diferenciar a personalidade e o caráter da pessoa. Porque aí... ela auto se destruirá, né? Que a pessoa, o que acontece? Muitos músicos, você chega pro cara... Tem música que você nem consegue chegar a dar o feedback pro cara, porque você já se sente... já sabe, né? Aí você olha assim, se eu falar isso daí, cara, não vai dar bom. Entendeu? Você já sente. E o que acontece? É porque as pessoas levam muito pro lado pessoal. Isso. A pessoa leva muito pro lado pessoal. Ela enxerga assim como se fosse uma ofensa a ela e tudo mais. Só que o que acontece? Isso é extremamente necessário. Eu fico imaginando assim, Daniel, porque nós músicos, né? Eu fico imaginando, até eu falo com o pastor, tem coisas que eu vejo acontecer hoje, ou em qualquer lugar, assim, igreja que a gente vai, que tem contato com músico, tem coisas que eu vejo acontecendo que eu há 5, 6 anos atrás eu fazia. E eu vendo hoje as pessoas fazendo, sabe, eu venho um sentimento assim, nossa, que feio. Por que agir dessa forma? Sabe? Por que falar assim? Por que ter essa atitude arrogante, vamos dizer? Só que são coisas que eu fazia. Eu também tinha essas atitudes. Eu era arrogante, eu xingava. Vamos fazer essa... Não, eu não quero tocar desse jeito, ou fazer desse jeito. Não tinha conversa. Então, é interessante que hoje, nos dias de hoje, a mentalidade muda. Há uma transformação constante que é interessante que eu me vejo, né? Nossa, que feio o que o cara fez, mas eu fazia isso lá atrás. E eu reforço, eu fazia lá atrás. Entendeu? Eu várias vezes de eu estar tocando, de eu querer colocar guitarra em tudo, de eu querer... muitas vezes você sabe, né? Porque a gente toca... Eu tô tocando desde os 15 anos, né? Então, tipo assim, eu tive toda essa fase meio de adolescência. E é normal. Sim, só que o problema está em quando você vê uma pessoa que é muito mais velha que você, que não resolveu esse problema ainda. Eu cansei a experiência mais... mais rápido. Mais rápido que ele tá mais tempo que eu. Como que é essa? Quando não bate. Exatamente. E o que acontece? O que eu acho que falta pra muito músico de igreja é se ouvir. Se ouvir. Gravar. Você grava um dia. Grava um dia. Hoje em dia, com as transmissões online, já tá pronta a gravação. Dá o play na gravação lá e vê lá, pô. Tem muito música que não se grava. Sim, e o que nós estamos querendo passar aqui, você que é músico, você que talvez ache que não te dão oportunidade, que na minha igreja não é oportunidade, não deixa eu tocar. Você pode ser uma pessoa que talvez as pessoas não queiram estar com você. Esse negócio de não dar oportunidade, isso aí é muito legal. Por quê? Porque eu mesmo achava que, quando eu não tocava ainda, eu achava que eu não tinha oportunidade, né? A verdade é que eu acho muitas vezes até que eu comecei cedo, né? Eu não estava 100% pronto e nem acho que a pessoa deve estar 100% pronto para entrar num ministério ali, porque a aprendizagem é ativa. Se você achar o momento que você vai estar 100%, você nunca vai estar. Exatamente. Então a pessoa tem que começar sem estar pronto mesmo. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa que não tem oportunidade, o problema não é a falta de oportunidade. O problema é ou a pessoa não está preparada para aquilo, e quando falo preparada, é a pessoa que ela não sabe fazer o que ela está se propondo a fazer. Ela quer tocar, mas ela não sabe tocar. Ela quer cantar, mas ela não sabe cantar. Essa é uma coisa muito interessante. A segunda coisa, muitas vezes a pessoa não tem uma boa convivência. Muitas vezes a pessoa não tem o caráter treinado para isso, entendeu? É a pessoa que ela tá entrando para ser líder, entendeu? E ninguém entra para ser líder. Entendeu? É um crescimento. Não faz sentido eu trazer alguém de fora para liderar algo, entendeu? Eu não teria autoridade para falar sobre fazer o que a música precisa ser feita se eu não tivesse passado pela transformação de não fazer isso e depois fazer. Entendeu? Não teria... É a mesma coisa a pregação. Como que o pastor vai pregar aquilo que ele não vive?
A palavra de Deus diz Exatamente. isso aqui, mas eu não faço isso aqui. Exatamente. Então você não tem autoridade para Você não tem... passar aquilo. Porque uma coisa é certa. Na nossa vida a gente precisa escutar quem tem os resultados que a gente quer ter. É isso. Você não pode ter conselheiros do caos. Tem uma frase: faça negócio com quem tem dinheiro. Porque quem não tem dinheiro vai se quebrar junto com você. Não, isso é o que acontece. Sabe o que é conselheiro do caos? Vou explicar pra você, ó. Conselheiro do caos é assim, ó. Você tá com problema no seu carro. E aí você vai perguntar pra mim o que você deve fazer. Eu vou ser um conselheiro do caos, porque eu não entendo disso aí. Viu? Eu vou cantar. Você já me viu cantar? Não viu, né? Eu não sei cantar. Então por que eu vou meter minha boca no microfone pra cantar? Exatamente. Não, e outra coisa, vamos supor que você quer aprender a cantar. Não adianta você perguntar pra quem não canta. Não faz sentido. Então você lógica? Você precisa achar bons conselheiros. Bons conselheiros nas áreas certas. Não é uma pessoa que vai ser conselheiro pra tua vida toda. Então, por exemplo, eu posso ser conselheiro pra você de uma área. Outra pessoa vai ser de outra área. É importante a gente ter conselheiros para cada área. E essa questão da oportunidade também, só para fechar lá, então tem a pessoa que muitas vezes não está preparada, tem a pessoa que não tem o caráter, e o terceiro caso é o caso da pessoa que é só ela esperar, é só ela persistir que vai dar certo. Porque eu não acho justo que uma pessoa que está ali pronta, tem um bom caráter, eu não acho que nem Deus vai fazer a injustiça de não, ela não vai participar. Não faz sentido pra mim. Eu acredito que se a pessoa faz o melhor dela, tá disposta a fazer o que precisa ser feito, uma hora ou outra as coisas vão se encaminhar e ela vai estar lá. No tempo certo, no tempo de Deus, vai estar lá. É isso aí. Então, Robinho, mas você tá falando que de repente eu sou esse tipo de pessoa, não vou ter oportunidade. Não, negativo. Você vai ter oportunidade no tempo certo. Você vai ter o teu crescimento, você vai ter um entendimento diferente. Assim como o Daniel falou, como eu falei, que nós fazíamos coisas que hoje nós não fazemos mais porque teve um crescimento, porque teve uma mudança. Então, se prontifique a estar mudando, a estar buscando, buscando conhecimento, lendo a palavra de Deus. O que você for fazer, se dedique ao máximo, que a tua hora vai chegar, né, Daniel? E isso aí é uma parte muito interessante, você estar em evolução constante, né? Você está em evolução, e não só evolução no instrumento, evolução como pessoa, né? Evoluir nas outras áreas da sua vida, se desenvolver como pessoa, se conhecer melhor, tudo isso vai colaborar, porque você vai estar entrando no meio, é uma igreja, mas são pessoas que estão ali, é relacionamento pessoal que você vai viver. Sim. Você vai ter que lidar com ensaios, você vai ter que lidar, é um compromisso a mais. É um compromisso a mais que você vai ter. Então você precisa estar preparado para estar nesse meio, para conviver com pessoas, para muitas vezes escutar o que você não quer, fazer o que você não quer, né? Porque você vai precisar passar por isso, por um bem maior. Você tem que aprender a ouvir os nãos. Então, Daniel, o que você usa hoje? O que você usou que talvez não deu certo? E o que você futuramente quer usar? Então, o que acontece? Antes de falar sobre os equipamentos em si, uma coisa bem interessante é que equipamento bom não faz músico bom. Tá? Então, tanto faz. O cara pode ter o melhor equipamento do mundo. Se o cara não souber tocar, não vai tocar. Entendeu? Porque tem muito esse lado musical. Você vê que, principalmente guitarrista, tem muito essa vibe, tem milhões de pedais e tudo mais. Eu não sou muito desse métier, desse aglomerado. Mas o que acontece? O guitarrista, ele vê você vai ver os caras assim, quanto mais, melhor o cara menos equipamento o cara usa. O cara achou assim o que ele precisa ali. Tem exceções? Tem, depende do estilo também, o que o estilo pede, né? Mas assim, no geral, você vai encontrar os equipamentos que são necessários aí para você. Hoje eu uso uma pedaleira da Zoom, já tenho ela há um bom tempo, é uma Zoom G5N, né? Uma pedaleira boa, legal, me atende bem para a igreja, me atende muito bem. Guitarra, eu tenho uma Tajima TG530 modificada, eu coloquei captadores Malagoli, troquei o circuito ali e tudo mais, fiz essas modificações ali. E o meu equipamento é esse, né? O amplificador que tá lá, se você for assistir os cultos aí, você vai ver. O amplificador, na verdade, é um retorno só, o que vai direto ali, em linha mesmo. E eu acho muito importante que você corra atrás do seu melhor equipamento, mas lembra sempre que equipamento bom não faz músico bom, né? Olha aí, fica a dica aí, pessoal. Equipamento bom não faz
O músico bom é isso? É isso aí, porque muita gente acha que vai investir no melhor equipamento e muitas vezes vai tocar melhor por conta disso. Não é bem por aí, porque na verdade eu comecei com uma guitarra que nem era minha, né? A guitarra do meu tio, uma guitarra preta, né? Comecei com aquela guitarra, depois vendi aquela guitarra, fui para outra guitarra. E aí nessa guitarra que eu comprei era uma guitarra ruim, né? Ela tinha lá a ponte que não afinava direito. E aí depois fui para outra guitarra. Na verdade, por eu ter começado com equipamento ruim, eu aprendi muito, né? Então, como eu falei, aprendizagem ativa. Então, como eu tive vários equipamentos ruins, muitas vezes eu precisava aprender a fazer as coisas, aprender a fazer um nivelamento de traste, aprender a mexer no tensor para tocar ali minimamente como dá. Mesmo com pedaleira, já tive várias pedaleiras aí. Mas mesmo assim, já tive equipamento ruim e eu aprendi com equipamento ruim. Porque a verdade é que toda a dificuldade, ela traz uma oportunidade junto com ela. Então, você precisa aproveitar as dificuldades que você tem para extrair aprendizados. Quanto antes você aprender, antes você vai para a próxima fase. Isso para os equipamentos futuros. De repente, eu penso em ter a minha guitarra tem ponto fixa, eu penso em ter uma que tem uma alavanca ali e tudo mais. Pedaleira, de repente, hoje seria mais para algo assim, do nível muito mais elevado para realmente dar a diferença, né? Porque pedaleira você chega num certo nível ali, é tudo muito parecido. Tem que ser algo que tem diferença, né? Que realmente compense o upgrade, né? Então, de repente, aí, outros equipamentos, de repente, setup de pedais mais enxuto ali, tudo, né? Focando em sempre o que a música pede. Aí, show de bola. Então, o Daniel, ele usa os equipamentos aí que você ouviu. Se você quiser, tá na descrição do vídeo aí, o contato do... Contato não, por senão todo mundo vai ligar pra você, daí não vai dar certo, né? Vou pôr o Instagram lá, né? Coloca o Instagram lá. Vou pôr o Instagram do Daniel, daí você faz um direct com ele lá, tira suas dúvidas. Ele tá dando aula de guitarra ainda, Daniel? Não mais. Eu dei aula de música por muito tempo, principalmente pro pessoal que tocava na igreja, né? Então, basicamente, todos os alunos que eu tive era a galera que era de igreja, era interessada em tocar em igreja. Aconteceu que daí depois eu comecei a trabalhar com outras coisas aí e tudo mais, entrar nesse mercado do marketing, né? E aí, hoje eu não dou aulas mais. Não dou aula formalmente, né? Tipo assim, mas muitas vezes, eu tô no ensaio aqui e eu vou ali, muitas vezes ajudo o rapaz. O cara tá com dificuldade ali, eu vou ali, não, cara, faz assim, ó, aprendeu? Então, a veia de professor eu continuo tendo, né? Como mentor, né? Na verdade, eu sou mais um mentor. E aí eu vou indo ali, eu direciono, eu sempre tô ajudando as pessoas aí a fazer o melhor. Tá, e com certeza tem essa pergunta, todo mundo tá se perguntando aí. Daniel, tem como viver de música sendo músico de igreja? Tem muito como viver de música. Essa pergunta é muito legal, porque você que está acompanhando aqui o podcast é músico, quer viver de música, principalmente como professor de música, segue @professor de música empreendedor. É um projeto que eu faço parte, olha, né? Só. Então, a gente, no projeto Professor de Música Empreendedor, nós ajudamos professores de música a se posicionar no Instagram, captar novos alunos e conquistar estabilidade financeira como professor de música. Então, você que é professor de música e quer isso daí, vai lá, @professor de música empreendedor ou professor de música empreendedor no YouTube também você vai encontrar. A gente faz podcast também, né? Geralmente eu tô fazendo podcast, hoje eu tô, né? Então a gente tem o podcast Professor de Música Empreendedor também, é um canal muito legal para você que é professor de música, dá para viver muito bem, né? Inclusive a gente tem o nosso treinamento lá, teve um aluno que ele entrou. Quando ele entrou no treinamento, ele cobrava R$60 a mensalidade. Hoje ele cobra 350. E ele conseguiu, depois que ele entrou no treinamento PME, ele conseguiu 19 alunos durante o treinamento. E hoje já tem vários alunos aí. Então, para você que quer viver de música, quer ser um professor de música, é só seguir @professor de música empreendedor. A gente tá lá para ajudar você, né, a empreender como professor de música. Realmente vai ser muito legal ter você lá. Olha que eu acho que é verdade esse aí, porque ele não falou compre o curso, ele falou siga o @, que lá você vai ver, né? Lá no final deve ter um curso tanto, né? Olha só, no momento até as inscrições do nosso treinamento estão fechadas, né? As inscrições estão fechadas no momento, a gente abre turmas esporadicamente durante o ano, né? Durante o ano a gente abre turmas aí, então você que é professor de música vai ser muito legal ter você lá, né? A gente tá lá para ajudar você também aí, vai ser muito legal. É isso aí, então fica aí a dica do Daniel, se você quiser seguir, ele vai passar aqui pra gente colocar também
nos comentários aí, tudo detalhado para você, para que você possa também estar em constante aprendizagem, né, Daniel? Constante aprendizagem aí. Daniel, como que é, como diz o nosso podcast, por trás do culto, né? O que acontece no backstage ali, como que funciona para você para estar ali se preparando para um culto ou para algum evento, ou já ficou automático, você chega, liga a guitarra e pronto, acabou? Então, na verdade, aí tem várias preparações, até um ponto que a gente pode falar sobre o ensaio, né? Porque a gente faz os ensaios também com essas bandas, né? Com todas as bandas, com a nossa banda e com as outras duas também, né? Então, a gente tem esse processo de ensaio, então a gente vai lá, escolhe as músicas, né? Eu, particularmente, eu tomo muito cuidado na hora de escolher músicas. Quando é uma música que eu escolho, eu realmente escutei aquilo ali muitas vezes e eu tentei imaginar a igreja cantando aquilo. Que para mim é o mais importante. Para mim é importante que a igreja cante, que a igreja participe do louvor. Se a igreja não... Digamos assim, você está tocando, se você é músico de igreja aí, se na tua igreja é assim, você presta atenção. Se você está tocando e você está vendo que o povo não vai, né? Parece que não está indo certo a 100%, a música tá errada. Né? Até a gente tem uma situação, né, Daniel, que a gente veio um pastor de fora uma vez, né? E daí ele falou o seguinte: olha, a banda de vocês é top, vocês tocam muito. Olha, é difícil encontrar banda igual vocês. Só que o povo não conhece as músicas que vocês cantam. E entra naquela questão, né? Muitas vezes, na hora, a gente pode ter até ficado bravo com isso daí. Esse cara não sabe nada. Esse cara vem de fora, fala essas coisas aí, vai embora amanhã e nós ficamos com a bomba aqui. Mas aí, será que ele estava errado? Será que ele estava errado? Será que no dia que ele veio aconteceu isso? Né? Pode ser que a gente não é assim, mas no dia, de repente, um azar aconteceu. No dia que ele veio, justo no dia que ele veio, aconteceu isso. Será que era isso? Então a gente precisa muito, aquela coisa, a gente tem que estar muito aberto a feedback, porque a preocupação tem que ser com a igreja, né? A banda e a igreja se tornar um só. A banda e a igreja se tornar um só. Isso que é importante. Então tem esse processo de ensaio, a gente ensaia também, é muito importante a pessoa tirar as músicas para dar ensaio, né? Porque eu tenho dificuldade. Né? Porque, assim, ó, beleza, a música é 4 notas, é uma levada, mas se você não tirar as 4 notas, não vai saber, cara. É muita coisa. Então, tipo, precisa ir lá, tirar as músicas, né? Escutar, se preparar nesse sentido aí também. Então, a gente faz ensaio aí. Com a banda El Shaddai acaba sendo de 15 em 15 dias, né? Com as outras bandas, toda semana a gente tá... tem dia, não é assim... Tem dias que vai fluir, beleza. Tem dias que não vai fluir. Tem dias que a gente vem aqui com uma música e não sai metade. Tem dias que a gente vem com 4 músicas e sai as 4 e ainda tinha tempo mais uma, né? Mas e o que acontece? Aí são várias coisas. Primeiro, se você depender de motivação na tua vida, você não vai construir nada. Porque não é todo dia que você vai acordar motivado. Não é todo dia que você vai acordar com vontade de fazer as coisas. Então você precisa fazer além da motivação. É ligar o botão da disciplina e fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Tem dia que eu não tô afim de vir no ensaio, 9 horas da manhã, num domingo, tocar, tirar uma música. Eu não tô afim, cara, mas eu vou fazer porque precisa ser feito. Então tem essa questão do teu autodomínio, de não depender da motivação. Né? Tem essa questão do ensaio que você falou, e você já tocou esse assunto atrás lá. Tem essa questão, você quer ser um músico? Você vai ter que ter tempo para ser músico. Tem que colocar na balança, né? Vai ter ensaio. Vai ter ensaio, você vai precisar se dedicar. Tem muitas igrejas que tem um sistema de oração, né? Você vai participar da banda, mas você tem que entrar no grupo de oração, você vai ter um dia específico para oração. Você vai ter que ter um tempo. Você não vai simplesmente, eu quero ser músico, eu vou subir lá e vou tocar. Não vai funcionar, né, Daniel? Então o cara precisa... Você não vai querer participar do ensaio, você não vai querer participar da oração, você não vai querer... sexta-feira eu quero ser, mas sexta-feira você tem que entender todas essas coisas antes de você querer... É um compromisso que você está assumindo, né? Então, além desse ponto do ensaio, então você tem os ensaios para preparação, depois você
você tem um repertório das músicas, né? Que você pode tocar, organiza aquilo ali, vai organizar e a gente chega aí para fazer um culto, né? A gente sempre tá por ali, organiza tudo que precisa ser feito, vai lá e faz o melhor que a gente pode, independente de o que aconteça, né? Show de bola. Daniel, essa pergunta é mais polêmica agora. O porquê que o músico, quando não tá na sua escala de tocar, ele não vai na igreja? É complicado, hein, pô? Não, o que acontece? Tem muito a questão do cara que se sente inútil, sabe? Tem o cara que se sente inútil se não estiver tocando. Mas qual que é a dificuldade de sentar no banco e adorar a Deus ali sem... Aí tem várias coisas. Tem músico que não é crente, né? Começa aí. Eu falo isso porque eu já fui assim. Quando não era meu dia de tocar, eu ficava em casa. Só que Só que hoje é diferente, né? Mas aí tem várias realidades, porque a gente também não... Tem muita gente. Vamos organizar. Vamos organizar a casa. Vamos lá. Tem o cara que se sente inútil. Então ele vem na igreja... Se ele não estiver fazendo uma coisa, não presta. O cara se sente inútil, entendeu? E é algo que ele tem que trabalhar, né? Não é porque ele não tá lá em cima que ele não tá sendo útil, né? E aí o que acontece? Tem esse cara. E muitas vezes o cara, ele não vai na igreja porque ele, pô, vou lá, eu vou olhar o outro tocando, vou ficar com ciúme e inveja. Mas tem muito, né? Tem muito essa questão. Então tem esse cara. Tem o cara que... O cara tá ali todo dia. O cara tá ali todo dia, toda hora. Vamos supor o teu caso. Você tá aí todo dia. Aqui. Eu trabalho aqui. Toda hora, cara. Pô, bicho, se você não vai tocar num culto e você não for, não tem mal nisso, cara. Você tá aí todo dia, entendeu? Você tá aí todo dia. É diferente, entendeu? É diferente. E o que acontece? Muitas vezes, essa questão também do cara não poder participar do culto tem a ver com ele também. Algo que, com o tempo, a gente tem que ter paciência com essa galera. Porque a gente não pode impor. Eu não posso te obrigar a fazer meia hora de oração pra você tocar. Não faz sentido. Se você obrigar alguém a fazer, você já tá errando. Porque o que acontece? Se você quer obrigar o cara a fazer algo que ele devia fazer de coração, tá errado. Entendeu? Então, se a pessoa ela vai vir na igreja por obrigação, porque se eu não vir, eu não vou tocar quando for minha vez. Pô, cara, nem vai, entendeu? Não faz sentido. O cara tem que ter prazer em estar ali. É que nem jogando um pouco pro lado do pastor. Nós estamos apresentando Jesus. Quem vai fazer a mudança, quem vai te ajudar a caminhar, quem vai te guiar é Jesus. Então, eu acho que é interessante para a gente estar finalizando aqui é que a gente troca ideias, feedbacks, talvez o assunto aqui chamou tua atenção, mas o que realmente vai mudar na parte prática é você mesmo. Você vai ouvir os feedbacks, mas se você não tiver eu achei interessante a frase que você falou, não basta ter apenas a motivação, você tem que ter a disciplina também, né? Porque você vai querer desistir uma hora ou outra. Você vai querer desistir. Por quê? E isso eu não falo só da música. Eu falo de tudo. Tudo que você precisa fazer repetidamente, uma hora você vai querer desistir. Então você não pode depender da motivação. Porque tem dia que você não vai estar motivado a trabalhar. Mas você vai precisar trabalhar mesmo assim. Inclusive se você for... inclusive não. Ainda mais se você for um empreendedor. Que você move o seu negócio. Você não vai poder depender única e exclusivamente da sua motivação. Porque a motivação, ela vem e vai embora. Aí você vai precisar da disciplina. Então você vai precisar ter o autodomínio. E você falar, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque eu estou olhando o resultado. O nome disso é resiliência. O que é resiliência? Resiliência vem da química. Então você tem lá a molécula, né, a substância química, né, e a substância resiliente é aquela que ela é estressada, ela muda a forma e tal, mas depois do estresse ela volta para o mesmo lugar. Então a gente precisa desenvolver a resiliência. Então na hora que tá tudo difícil, tá tudo uma tempestade, a gente tem que ser resiliente. Continuar fazendo o que precisa ser feito. Porque aí quando aquilo passar, você volta, continua sendo da mesma forma. Você precisa ser resiliente. Então, o Ministério de Música, você ser um músico, envolve muito essa questão de resiliência. Você está aberto a ser resiliente. Você precisa não depender da motivação, né? Show de bola. Então, esse aí é o nosso amigo Daniel.
Quem quiser, o contato dele vai estar aí, o Instagram dele para você mandar os direct. Você pode mandar os comentários aqui, a gente vai estar conversando. Daniel, obrigado por esta oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Vou estar falando com várias pessoas aí. Eu acho interessante a gente ter essa conversa, porque às vezes a gente pode ajudar alguém, às vezes alguém pode nos ajudar, né? Às vezes um comentário positivo aí que tenha no nosso vídeo a gente possa implantar, ou de repente são feedbacks, né? São feedbacks e crescimento. Então, obrigado por participar conosco aí do nosso podcast. Deus te abençoe grandemente, continue nesta caminhada aí, né? De crescimento, conhecimento e motivação, disciplina. É isso aí, muito legal. E eu quero finalizar esse podcast aqui, finalizar a minha parte aqui, citando Colossenses 3:23. Olha só. Acharam, né? Agora vai. Olha só. Não, e olha só que legal. Lá em Colossenses 3:23 diz o seguinte: tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar, não só no ministério, na música, na igreja. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, se você buscar isso na sua vida. Imagine que tudo que você fosse fazer, você estivesse fazendo para Deus. Como você faria? Então imagina só, lá no seu trabalho, quando você vai atender alguém, se você estivesse atendendo como se você estivesse atendendo para Deus, aquilo ali, como que você faria aquele atendimento, né? Então você nota que é totalmente diferente, né, a forma que você pensa. Então essa é uma coisa que eu levo para mim. Tudo que você fizer no seu trabalho, na igreja, onde for, você está fazendo aquilo ali para Deus. E é muito importante você colocar intenção nisso. Então você precisa parar, colocar intencionalidade naquilo. Você pensar, imagina, você subiu para tocar na sua igreja. Hoje eu vou tocar como se eu estivesse tocando, na verdade você está, né? Tocando para Deus. Tá. Né? Mas muitas vezes não. A maioria dos músicos aí... porque o cara esquece, porque tá automático. Então é muito importante ter esse intencionalismo. A pessoa ser intencional no que ela tá fazendo. Então eu vou fazer o melhor porque eu tô fazendo para Deus. Se eu tô no meu trabalho, eu vou trabalhar aqui como se fosse para Deus. Então eu vou colocar intencionalidade naquilo. Eu preciso lembrar, sentir aquilo, sentir e fazer intencionalmente, né? Terminou o podcast. Isso aí. Fechou com chave de ouro. Pessoal, um grande abraço. Então voltamos aí na próxima segunda com os nossos próximos convidados. Você está vendo que agora está partindo para um lado mais de prática, assim, de teoria. E na segunda-feira que vem, nós vamos conversar com o pessoal aí da transmissão, que faz a transição, as imagens, que quando você quer assistir, trava a internet, não roda. E o Daniel vai querer assistir a guitarra dele e de repente não foi o áudio. O cara tira o áudio da guitarra. O cara tira o áudio da guitarra. Então é isso aí. Fica com Deus, um abraço e até semana que vem. É isso aí.